Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Galerinha, nesse vídeo nós vamos falar da atividade da semana 3 do PET 3 de matemática, tá? Aqui nós temos a unidade temática, né? Os objetos de conhecimento, as habilidades, os conteúdos relacionados. O tema dessa semana, galera, será trigonometria no triângulo retângulo, né? Depois vocês podem estar fazendo a leitura desse texto, tá? Para vocês entenderem um pouco mais. Trigonometria no triângulo retângulo, porque é trabalhado no triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É todo triângulo que tem um ângulo interno medindo 90 graus, né? Então esse ângulo aqui, ele mede 90. Esse quadradinho, ele sinaliza que o ângulo tem 90 graus. Então o lado que está oposto a ele, então todo triângulo retângulo, o lado maior, ele está oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, né? Esse lado é chamado de hipotenusa, é o lado que está de frente, né? Os demais lados, né, os outros dois lados são chamados de catetos, tá? E aí nós temos as relações trigonométricas que são seno, cosseno e tangente. Então, se eu quero saber o seno de um ângulo, vai ser a medida do seu lado oposto, que é o cateto oposto, sobre a medida da hipotenusa, né? Se eu quero saber o cosseno, vai ser a razão entre a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E se eu quero saber a tangente, vai ser a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Ângulos notáveis são aqueles ângulos que têm 30 graus, 45 graus e 60 graus. Muito bem. Então aqui nós temos uma tabelinha, nós temos aqui o seno do ângulo de 30, que é 0,5, né? 0,5 mil é a mesma coisa que 0,5, ou na forma de fração é a mesma coisa que meio. O cosseno do ângulo de 30 é aproximadamente 0,8, né? Que é um número irracional infinito, número irracional, né? A tangente de 30 do ângulo 30 vai ser aproximadamente 0,5. 5, 7, 7, 4. O seno do ângulo de 45 é raiz quadrada de 2 dividido por 2, aproximadamente 0,7. O cosseno de 45 também é igual ao seno de 45, então o cosseno é igual ao seno. E a tangente, galera, a tangente de 45 vai ser o quê? Vai ser a medida do seno dividido pelo cosseno. Como você está dividindo dois valores iguais, então a tangente de 45 graus vai ser 1, certo? Em relação ao ângulo de 60 graus, o seno de 60 ele é 0,866. O seno de 60 ele é igual ao cosseno de 30. E o cosseno de 30 é igual ao seno de 30. O cosseno de 60, melhor dizendo, é igual ao seno de 30, é meio, ou 0,5. Já a tangente de 60 é aproximadamente 1,7, né? 7321, porque é um número irracional. É interessante que vocês depois façam a leitura desse texto, assistam os vídeos para vocês entenderem um pouco mais o conteúdo, né? Atividade de número 1. Observe o triângulo retângulo ABC, né? Ele é reto aqui, o ângulo é o ângulo reto, mostrado na figura abaixo, e responda as seguintes questões. Qual é a medida da hipotenusa A? Então, para descobrir a medida da hipotenusa, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que é o que? A hipotenusa elevado ao quadrado, que é o A aqui, que é o lado oposto, né? A hipotenusa é o lado A aqui, é o lado BC que mede A. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto, os catetos, ou seja, os catetos aqui são 30 e 40, né? 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser o quê? 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. E 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que dá 1.600. Ou seja, então a hipotenusa ao quadrado vai ser o quê?
900 mais 1.600, isso vai dar 2.500. Então, a hipotenusa vai ser a raiz quadrada de 2.500. Raiz quadrada de 2.500. Isso aqui vai dar 50. Então, 50 centímetros, né? Porque a unidade de medida aqui é centímetros. Então, a medida da hipotenusa é 50 centímetros. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? Que alfa, galera, é uma letra do alfabeto grego. Então, como que calcula ele quer saber a medida do cateto adjacente, ó, ao ângulo alfa. Nós temos o ângulo alfa, o lado oposto é o lado que está de frente, ó, vai ser o lado 30. O A é a hipotenusa, então se o 30 aqui é o oposto, o cateto adjacente vai ser o 40. Então 40, então como ele quer saber a medida, vamos apagar aqui, a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa vai ser o que mede 40 centímetros. E a medida do cateto oposto? O cateto oposto é o que está de frente, é o lado que está de frente para o ângulo alfa. Vai ser o lado que mede 30 centímetros. Agora, qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta? O ângulo beta é isso aqui, ó. Aí nós temos, em relação ao ângulo beta, o lado oposto, que é o cateto oposto, vai ser 40. A hipotenusa ela continua sendo A, porque ela não muda. Então, se o lado oposto, o cateto oposto vai ser 40 e o A é hipotenusa, o outro lado que sobrou vai ser o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente ao ângulo beta, que também é uma letra do alfabeto grego, né? É como se fosse um B maiúsculo com a perninha maior. Vai ser o ângulo aqui, vai ser o lado que mede 30 graus, o lado AC. 30 graus não, 30 centímetros. Então vai ser o lado que mede 30 centímetros. E qual é a medida do cateto oposto em relação ao ângulo beta? Vai ser o lado aqui AB, que é o que mede 40 centímetros. Represente na figura a altura desse triângulo. Qual é a medida da altura do triângulo? Olha só. A altura desse triângulo aqui vai ser exatamente 30 centímetros. Que vai ser essa altura aqui, ó. Qual é a medida da área desse triângulo? Como que calcula a área de um triângulo? É base vezes altura. Então, a base aqui vai ser 40, é base vezes altura dividido por 2. Então, a base vai ser 40, a altura vai ser 30, dividido por 2. Ok? Então, se eu pegar, multiplicar aqui, 30 vezes 40, dá 1.200, né? Então você vai pegar 1.200 dividido por 2, isso aqui vai dar 600 centímetros quadrados. E qual é a medida do perímetro? O perímetro, galera, é a soma das medidas dos lados. Então o perímetro aqui vai ser o que? Vou pegar 50, que é a hipotenusa, mais 40, na hipotenusa, que é o lado BC, 40, que é o lado AB, que é um dos catetos, mais o AC, que é o outro cateto, que mede 30. Então, se eu pegar 50 mais 40, dá 90 mais 30, isso aqui vai dar 120 centímetros. Então, aqui vai ser o perímetro do triângulo, ok? Do triângulo ABC, que é um triângulo reto, retângulo, reto no ângulo A. Continuando na outra página, na outra tela, né? Determine o seno do ângulo alfa. O seno do ângulo alfa vai ser o quê? Voltando aqui, ó. O ângulo alfa é esse ângulo aqui, ó. Então, o seno é o quê? É o lado oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno do ângulo alfa aqui vai ser 30 dividido pela hipotenusa, que é 50. Então, o seno de alfa vai ser o quê? 30 dividido por 50.
Como ele quer a fração simplificada, se você simplificar aqui por 10, né, isso aqui é a mesma coisa que 3 quintos. Ele quer o número decimal, 3 dividido por 5 vai dar 0,6. E o cosseno do ângulo alfa vai ser o lado adjacente. Se o 30 aqui é o lado oposto, o lado adjacente é o 40. Então, é o lado adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai ser 40 dividido pela hipotenusa, que é 50. Né? Simplificando aqui, dividindo tudo por 10, vai dar 4 quintos. Como ele quer o número decimal, 4 dividido por 5 é a mesma coisa que 0,8. E a tangente? A tangente do ângulo alfa é o quê? É o lado oposto dividido pelo lado adjacente, ou seja, vai ser 30 dividido por 40. Então, vai ser 30 dividido por 40. Né? Como ele quer a fração mais simplificada, dividindo tudo aqui por 10, vai dar 3 quartos. 3 quartos, como ele quer número decimal, 3 dividido por 4 é a mesma coisa que 0,75. E o seno de beta? O seno do ângulo beta, ele é igual ao cosseno do ângulo alfa. Então, o seno de beta vai ser 0,6 em decimal. Em fração, o seno de beta é igual ao cosseno do alfa. O cosseno do alfa é 40 50avos. Então, vai ser 40 dividido por 50. Simplificando toda a fração por 10, vai dar 4 quintos. O número decimal aqui vai ser 0,8. Porque se você pegar 4 e dividir por 5, dá 0,8. E o cosseno de beta? O cosseno de beta é a mesma coisa que o seno de alfa. Então, vai ser 30 50avos. Dividindo tudo por 2, vai dar 3 quintos. Se você pegar 3 e dividir por 5, vai dar 0,6. E a tangente de beta? A tangente de beta, o beta é esse ângulo aqui, ó. É o lado oposto dividido pelo lado adjacente. Então, vai ser 40 dividido por 30. Então, a tangente de beta é o lado oposto dividido pelo lado adjacente. O lado oposto é 40, o lado adjacente é 30. Então, vai ser 40 dividido por 30. Simplificando, dividindo tudo por 2, por 10, né, vai dar 4 terços. Como ele quer um número decimal também, o número decimal vai dar 1,333, uma dízima periódica, né? 1,333, né? Você pode representar desse jeito, ou o número que se repete infinitamente, colocar com a barrinha, ou aproximadamente 1,3. Muito bem. Questão de número 2. A tabela trigonométrica a seguir representa os valores do seno, né, que a abreviação é SN, cosseno, a abreviação é SOS, e tangente, que a abreviação é TG, de ângulos agudos internos positivos, medindo entre 5 e 90 graus. Então, aqui ele está dando a tabela trigonométrica, está dando o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 5 até 90 graus, né? Então, na primeira coluna aqui nós temos o seno, na segunda coluna o cosseno, na terceira coluna a tangente. Então, aqui nós temos os valores. Muito bem. Consulte a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado do ângulo alfa, né? Alfa é uma letra do alfabeto grego, né? Do ângulo alfa, nas figuras abaixo, em que a representação esquemática está fora da escala. Então, para a gente descobrir aqui a medida do ângulo alfa, nós temos aqui esse triângulo ABC, ele é reto no ângulo A. Então, o lado oposto aqui vai ser o lado BC, que não tem medida, que é a hipotenusa. Então, como tem a medida só do cateto oposto, que é 2,5, que é o lado que está de frente, e o cateto adjacente, que é 3, para a gente descobrir a medida do alfa, nós vamos utilizar a razão trigonométrica tangente. Então, vai ser tangente de alfa
é o que? É o cateto oposto, que é 2,5 dividido por 3. 2,5 dividido por 3, galera, isso é a mesma coisa que 25 dividido por 30. Então isso aqui vai dar 0,33333, uma dízima periódica, né? Uma dízima periódica. Coloca a barrinha aqui em cima. Essa barrinha representa que o 3 ele se repete infinitamente. Então, nós temos que olhar na tabelinha lá a tangente do ângulo, que o valor dá aproximadamente 0,33 não. Aqui tem uma pequena confusão. 2,5 dividido por 3 é a mesma coisa que 25 dividido por 30, que na verdade isso aqui vai dar 0,8333, né? 8333, o 3 vai se repetir infinitamente. Então aqui nós temos que olhar na tabela lá, trigonométrica, acima, né? Qual que é a tangente, qual que é o ângulo cuja tangente é aproximadamente 0,8333, ó. 0 a tangente, né? A tangente está nessa coluna aqui, na terceira coluna, 0,833, ó. Então vai ser aproximadamente, o que está mais próximo aqui, ó, é o ângulo de 40 graus. Então o alfa aí, ele vai medir aproximadamente 40 graus, ok? Aproximadamente 40 graus. Na figura aqui, na segunda figura, nós temos o triângulo retângulo, onde o ângulo reto é este ângulo aqui, ó. E aqui nós temos o lado oposto, que é a hipotenusa, que mede 15, e o ângulo alfa aqui de vermelho, nós temos o lado oposto, adjacente, não tem o lado oposto aqui, ó. Então, para descobrir o ângulo alfa aqui, a razão trigonométrica que nós vamos utilizar aqui é o cosseno, né? O cosseno do ângulo alfa, porque o cosseno do ângulo alfa é o que? É a razão entre o lado adjacente, nesse caso aqui 8,6, dividido pela hipotenusa, que é 15. 8,6 dividido por 15 é a mesma coisa que 86 dividido por 150. Isso aqui vai dar 0,5733 infinitamente. Aí a gente tem que olhar o ângulo, cujo cosseno dele é aproximadamente 0,57. Aproximadamente o cosseno aqui, ó, que é 0,57. Olhando aqui, 0,57, ó, vai ser o ângulo 55. Então significa que o alfa aí ele vai medir 55 graus, que é o ângulo mais próximo. Então o alfa ele vai medir aproximadamente 55 graus, ok? E agora nós vamos para a próxima questão, próximo problema, que é a questão de número 13. No desenho traçado pelo profissional abaixo, o valor da hipotenusa é 420 metros. E o cateto oposto ao ângulo x mede 30 metros. Qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor do ângulo x? Né? Consulte a tabela trigonométrica a seguir. Ajude a encontrar a solução. O valor aproximado do ângulo x é... Então, como você tem aqui o ângulo x e você tem um lado oposto, que é 30, e tem a hipotenusa, então a razão trigonométrica mais adequada aqui seria o seno, né? Então é o seno, que a gente abrevia para o SN, o seno do ângulo x. Então, como que calcula o seno do ângulo x? Então, seno de x é o que? É o cateto oposto, que é 300, dividido pela hipotenusa, que é 420. Como aqui está tudo na mesma unidade de medida, que é metros, não precisa transformar nada. Agora, o seno do ângulo alfa vai ser o quê? Então, o seno de alfa vai ser o quê? 300 dividido por 420. Se a gente pegar 300 e dividir por 420, isso aqui vai dar um número decimal com várias casas decimais, né? Então vai dar 0,714
2 e assim por diante. Aí a gente tem que olhar na tabela trigonométrica lá acima, qual que é o ângulo cujo seno está próximo de 0,71 ou 0,7. Então vamos lá para a tabelinha do seno. 0,7. 0,7 está mais próximo aqui, ó. Mais próximo aqui, 0,7, 0,71, está mais próximo aqui, ó, do ângulo de 45 graus. Então, o ângulo X aqui, ele vai medir aproximadamente, né? O ângulo X, na verdade, eu chamei alfa, seno de X, né? Então, o X aqui vai ser aproximadamente 45 graus, né? Continuando aqui na próxima atividade, próxima questão, próximo problema. O lote de área correspondente à figura abaixo está sendo vendido dentro de um condomínio fechado por R$450 mil, que é essa figura aqui, né? Qual é o preço do metro quadrado desse terreno? Então, como ele quer saber o metro quadrado, a gente precisa calcular a área desse terreno. Como que calcula a área do terreno? É base vezes altura dividido por 2. Né? A base aqui é 75. Ó. 75 vezes altura, que é 40, dividido por 2. Que é o cálculo da área de um triângulo. Né? Se eu pegar 75 vezes 40, isso aqui vai dar 1.500 metros quadrados. Melhor dizendo, 75 vezes 40, isso aqui vai dar 3.000, né? 3.000. Então, isso aqui vai dar 3.000. 3.000 dividido por 2. Isso aqui vai dar 1.500 metros quadrados, que é a área do terreno. Então, como ele está falando que o terreno é vendido, todo o terreno, então a área do terreno inteiro é 1.500 metros quadrados. Como ele está falando que o terreno está sendo vendido por 450 mil, então se ele quer saber qual é o preço do metro quadrado, eu vou pegar 450 mil e dividir por 1.500. Dividir por 1.500, né? Que é a área. Se eu pegar 450 mil e dividir por 1.500, isso aqui vai dar 300. Ou seja, 300 o quê? Reais. Então, o metro quadrado desse terreno ele sai no valor de 300 reais. Ok? Vamos para a questão de número 6. Considerando a representação esquemática das figuras abaixo fora de escala, não tem uma escala padrão, né? Calcule o valor de x em centímetros, né? A unidade aqui está em centímetro. Use o valor do seno, cosseno e tangente em forma de fração irredutível, né? Então, na forma de fração mais simplificada possível. Então, na letra A, nós temos aqui, ó, o ângulo de 45 graus, nós temos a medida do lado oposto e do cateto o x aqui vai ser o cateto adjacente. Por quê? O ângulo A vai ser o ângulo de 90 graus, o lado oposto a ele não tem medida. Então, para a gente descobrir aqui o valor do x, a gente tem que usar a tangente de 45. Ó. Tangente do ângulo de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é 12 centímetros, dividido pelo cateto adjacente, que é o x. Agora eu tenho que olhar na tabelinha, lá em cima, no início da atividade, qual que é a tangente de 45, qual que é a fração irredutível da tangente de 45. Olhando aqui, ó, que ele já está te dando. Tangente, tangente de 45, cadê? Aqui, ó. Tangente de 45, tá aqui, é 1, é 1. A tangente de 45 é 1. Então,
A tangente de 45 é 1. Vamos voltar aqui. 1 na forma de fração é a mesma coisa que 1 sobre 1. 1 sobre 1, que é 1 dividido por 1 dá 1, igual a 12 sobre x. Aqui a gente faz aquela regrinha de 3. Ó. Multiplica 1 vezes x dá x, que é 1x, igual a 1 vezes 12, 12 centímetros. Então o x tem que ser 12. E de qualquer maneira tem que ser 12, porque a tangente do ângulo de 45 é 1. Como que acha a tangente? Pegando o lado oposto dividido pelo lado adjacente. Para que esse resultado seja igual a 1, é obrigatório que o x aqui necessariamente tem que ter a mesma medida do lado AB, 12 centímetros. Agora o triângulo aqui B. Ó. O ângulo reto aqui é o ângulo C, então o lado oposto é o 37, vai ser a hipotenusa. O ângulo de 60 aqui a gente não tem um lado oposto, tem um lado adjacente. Então, se você tem o ângulo, tem um lado adjacente, tem a medida, ou quer descobrir a medida do lado adjacente, que no caso aqui é o x, e tem a hipotenusa, então aqui a gente vai usar o cosseno de 60. Cosseno do ângulo 60 é igual ao cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 37. Aí nós temos que olhar lá na tabelinha qual que é o cosseno de 60. Vamos lá? Cosseno de 60. O cosseno de 60, 0,5 mil, galera, é a mesma coisa que 0,5. 0,5 é a mesma coisa que meio. Então, na forma de fração, como ele quer na forma de fração, isso é a mesma coisa que meio. Então, o cosseno de 60 substitui por meio, vai ficar meio, né? Que é igual a x sobre 37. Multiplica aqui, ó, 2 vezes x vai dar 2x, que é igual a 1 vezes 37, dá 37. Então, x vai ser igual a 37. Por que eu coloquei x aqui? 37. 37. Isso mesmo, 37. Então, x vai ser igual a 37 dividido por 2, né? Se eu pegar 37 e dividir por 2, isso aqui vai dar 18,5 centímetros. Então, o lado BC ele vai medir 18 centímetros e meio. E a letra C aqui, nós temos um triângulo retângulo, onde o ângulo reto é o ângulo A. Então, 26 aqui é a hipotenusa, que é o lado oposto. Certo? Nós temos aqui o ângulo 30. Ó. Então, nós temos o lado oposto ao ângulo 30 é o x. E o 26 aqui é a hipotenusa. Então, aqui a gente tem que usar o seno, porque o seno de 30 vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 26. O seno de 30, galera, é a mesma coisa que o cosseno de 60, ou seja, então o seno de 30 vai ser meio. Se você olhar na tabelinha, é a mesma coisa. X sobre 26. Faz a regrinha de 3. Ó. 2 vezes x, 2x, que é igual a 1 vezes 26, dá 26. Então, x vai ser igual a 26 dividido por 2. Ó. 26 dividido por 2. Então, x vai ser o quê? 26 dividido por 2 vai dar 13. Então, o x aqui vai medir 13 centímetros. Então, conclusão aqui. No triângulo aqui da letra A, o lado AC vai medir 12 centímetros. Aqui no triângulo B, o lado BC vai medir 18 centímetros e meio. E aqui no triângulo C, o lado AB, né, que é o x, vai medir 13 centímetros. Muito bem. Vamos para a questão aqui de número 6. Ela fala o seguinte: uma escada rolante liga 2 andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo-se que a escada rolante tem 5 metros de comprimento, qual é a medida de x em metros? Então, essa situação é representada através de um triângulo retângulo, onde aqui nós temos o ângulo reto, aqui, que é o ângulo de 90 graus. E o lado oposto vai ser
a escada que vai ser a hipotenusa. Então, nós temos o ângulo de 30 graus, o lado oposto ao ângulo de 30 graus é o x, que é a altura entre um piso e o outro, né? Por exemplo, o térreo e o primeiro andar, né? E o 5 aqui, que é a hipotenusa, é a escada. Então, como você tem o ângulo, quer saber o lado oposto e tem a hipotenusa, nós vamos utilizar aqui o seno, né? O seno de 30. Seno de 30 é o quê? É o cateto oposto, que no caso aqui é o x, dividido pela hipotenusa, que é 5. O seno de 30, a gente acabou de fazer, ele é meio, que é igual a x dividido por 5, fazendo a regrinha de 3, ó. 2 vezes x, 2x, né? Você multiplica cruzado, a regra de 3, né? Regra de 3 simples, né? 1 vezes 5 dá 5. Então, o objetivo aqui é descobrir o valor de x. Então, x vai ser igual ao quê? 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. 2,5 que metros? Então, qual que é a medida x em metros? Ou seja, a medida x em metro aqui vai ser 2,5 metros, que é o que liga a distância entre um piso e o outro aqui do shopping. Vamos aqui para a última questão, de número 7. O pai do Vitor é engenheiro civil da prefeitura e precisa calcular o material necessário para reforçar o pilar estrutural da ponte representado pelo segmento AB. O segmento AB é esse segmento aqui, que ele está falando na figura abaixo, que mede 10 metros, que vai ser a altura aqui, né? Tá especificado aqui. Para calcular a medida da hipotenusa, quem que é a hipotenusa? É esse lado aqui, ó, o lado BC. Para calcular a medida da hipotenusa, o engenheiro usou o seno de 60. Vitor, ao observar o triângulo retângulo que seu pai havia desenhado, né, o engenheiro, argumentou que poderia ter usado o seno de 30 graus. Né? Demonstre o raciocínio do cálculo do engenheiro e o do Vitor. Compare as duas respostas. Qual a medida da hipotenusa do triângulo em metros representado na figura? Então, pegando a ideia do engenheiro, ele usou o seno, ele usou o cosseno. Então, cosseno de 60 graus. O que é o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus vai ser o lado adjacente. Então, o lado adjacente aqui vai ser os 10 metros, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o x. Né? Aí você tem que pegar o cosseno de 60. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Então, vai ser meio. Aí você vai pegar igual a 10 dividido por x. Ó. Então, você vai pegar 1 vezes x dá x, ó, e 2 vezes 10 dá 20. Ou seja, então o x aí vai medir 20 metros. Aí o Vitor falou que poderia também usar o seno. Então, se você pegar o seno de 60, vai ser o quê? Seno de 60, seno de 30, o Vitor falou. Também poderia ter usado o seno de 30, porque você tem os ângulos aqui 60 e 30. Então o Vitor falou, poderia ter usado também o seno de 30. Será que poderia? Será que vai dar o mesmo resultado? Tem que dar. Senão, de repente, o Vitor está errado. Ou o engenheiro está errado. O seno de 30 vai ser o quê? Cateto oposto, que é 10, dividido pela hipotenusa, que é x. Só que o seno de 30 é a mesma coisa que o cosseno de 60. Então, vai dar meio também. Igual a 10 sobre x. É o mesmo cálculo. Então, 1 vezes x dá x, 2 vezes 10 dá 20. Está pedindo para a gente comparar. Qual é a medida da hipotenusa? A hipotenusa vai medir 20 metros. E comparando as duas respostas, estão corretos os dois. Então, poderia tanto usar o cosseno quanto o seno, que você chega no mesmo valor. Bom, agora é a última, né, galera? Questão de número 8. Dois prédios de alturas diferentes, né, estão distantes 8 metros um do outro, conforme mostra a figura abaixo. Então, tem o prédio menor, que está aqui à esquerda, simbolizado com um retângulo cinza,
né, que é o prédio A, e o prédio B maior aqui. A distância aqui está especificada aqui, que entre um e o outro é distância de 8 metros. Sabendo que a distância do ponto A ao ponto B é 10 metros, então daqui do ponto A até o ponto B está especificado que é 10 metros. Qual a diferença entre a altura dos dois prédios? A diferença, se você traçar uma linha reta aqui, ó, você vai formar um triângulo retângulo aqui, ó, onde o ângulo reto aqui vai ser esse ângulo. Então você vai ter um triângulo retângulo aqui, ó. O 10 aqui vai ser a hipotenusa, esse lado aqui também vai medir 8 metros, né? Que continua sendo a distância. Se os prédios estão na vertical, ele continua formando um ângulo de 90 graus. Então a distância aqui é a mesma, né? 8 metros. E ele quer saber a diferença. A diferença é essa altura aqui, ó. Essa altura aqui vamos chamar de x, ó. Quer saber essa altura. Quanto que o prédio maior ele é mais alto do que o menor. Quanto que ele é mais alto. Então aqui você vai usar o teorema de Pitágoras, né? Você vai ter o quê, ó? Que 10 elevado ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100, igual a x ao quadrado mais 8 vezes 8. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Então, x ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 100 menos 64. X ao quadrado vai ser o quê? 100 menos 64 dá 36. Como aqui está elevado ao quadrado, a operação inversa, está elevado ao quadrado, é uma potência. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, calcula a raiz quadrada de 36. Então, x vai ser a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. A unidade de medida é metros. Então, qual é a diferença entre as alturas dos dois prédios? 6 metros. Ou seja, o prédio maior, ele é 6 metros maior, mais alto, né, do que o prédio menor. Galera, finalizamos aqui a atividade da semana 3 do PET 3 de Matemática. São 8 questões, então por isso que o vídeo ficou até um pouquinho longo, né? Não deu mais aqui, deu quase 40 minutos. Vocês podem assistir e pausar quantas vezes for necessário. Façam as atividades durante a semana, não deixe acumular e as enviem. Bom, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Façam a leitura dos textos, né, das atividades do PET e bons estudos. Tchau, tchau.